Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Conhecimento Judaico aqui do canal, em que hoje iremos examinar a respeito da história da esperança messiânica, examinando desde os textos mais antigos contidos na Bíblia hebraica até seus desenvolvimentos posteriores, como por exemplo com o advento do profetismo em Israel, com o advento também dos exílios que ocorreram em Israel, como o exílio assírio e o posterior exílio babilônico com relação ao reino de Judá, e também o retorno dos exilados, qual que era a esperança messiânica que havia então com os profetas Ageu e Zacarias, bem como com o advento do movimento apocalíptico, que começou a ocorrer no judaísmo antigo por volta do século III a II antes da Era Comum. Então vamos ver como estes movimentos foram se cristalizando até se chegar à esperança messiânica como nós encontramos hoje dentro do judaísmo tradicional, que é o judaísmo rabínico. E também nós não iremos apenas nos limitar a observar qual é a esperança messiânica dentro do judaísmo rabínico, mas nós também observaremos qual é essa esperança e concepções diferenciadas que existem em outras correntes judaicas que foram desenvolvidas após aquele chamado iluminismo judeu do século XIX, que é considerado como a Haskalah. Então nós vamos também observar qual é a perspectiva messiânica a respeito do movimento reformista e também de um movimento ainda posterior, que é um intermediário entre o judaísmo tradicional rabínico e o judaísmo reformista, que é o judaísmo conservador. E também, além disso, vamos observar algumas perspectivas mais particulares do judaísmo da Chabad Lubavitch sobre a questão de Messias. E também no nosso vídeo de hoje nós vamos observar quais são as diferenças teológicas entre uma concepção a respeito de Messias dentro da religião judaica e uma concepção a respeito do Messias dentro da religião cristã. Vamos então entender quais são as diferenças de interpretação sobre aqueles textos que são considerados um tanto mais polêmicos, como por exemplo a questão de Isaías 53, Zacarias 12:10, 13:7, além de alguns salmos, como por exemplo o Salmo 22, e também alguns textos que são mais utilizados pelos movimentos mileritas dentro do cristianismo, como por exemplo Daniel no capítulo 9, que é a chamada profecia das 70 semanas. Antes de adentrarmos então no nosso estudo de hoje, algo que é muito importante de se considerar aqui com vocês é que a perspectiva que eu irei utilizar no nosso estudo é uma perspectiva histórica e uma perspectiva acadêmica. Então ela não se pretende apender para o lado de uma teologia judaica ou uma teologia cristã. A leitura que nós faremos a respeito da própria Bíblia hebraica será toda uma leitura baseada na perspectiva histórico-crítica moderna. E com isso, então, eu peço especialmente para os mais religiosos que acompanham os estudos aqui do canal, que mantenham por durante um tempo agora, no decorrer de nosso estudo, aquilo que é de dogmática de sua própria religião um pouco de lado, bem como também as suas preconcepções a respeito de leitura bíblica. Deixe agora um pouco de lado, porque é necessário deixar essas preconcepções para fazermos uma leitura histórico-crítica da mais acadêmica possível. E também é importante que, devido a esse tema muitas vezes ser considerado e como foi motivo de debate em judeus e cristãos por durante um longo tempo na história, em que mantemos a mente o mais aberta possível e não fechada apenas naquela bolha que é a nossa própria crença em específica religiosa a respeito disso, que realmente não é a concepção do historiador quando ele vai fazer um exame a respeito da Bíblia hebraica, bem como dos escritos que se encontram no Novo Testamento. Outra consideração também bastante importante de nosso estudo é que a leitura que eu irei fazer com vocês a respeito de textos bíblicos, ela é uma leitura feita em português. E a tradução para o português hoje, que é considerada uma tradução menos comprometida com dogmatismos religiosos, é atualmente aceita no meio acadêmico como sendo a da Bíblia de Jerusalém. Então é essa a tradução que eu irei utilizar de textos bíblicos, tanto da Bíblia hebraica, que é considerado como o Antigo Testamento pelos cristãos, quanto do Novo Testamento. Obviamente que o historiador, quando ele quer se adentrar exatamente num texto bíblico, ele se utiliza de versões originais do texto bíblico. Então o mais correto, quando nós vamos fazer uma leitura do texto daquilo que se encontra na Bíblia hebraica, é ler ela diretamente no original hebraico. Assim como quando nós vamos estudar o Novo Testamento, nós devemos fazer uma leitura em grego do Novo Testamento, para não se ter nenhum problema com relação à tradução, porque justamente grande parte das traduções elas tendem a defender um ponto de vista específico de religião, seja o judaísmo ou seja o cristianismo. Então é por isso que eu optei justamente por utilizar a Bíblia de Jerusalém, por ela considerar a mais neutra de um ponto de vista acadêmico, apesar de ser chamada uma Bíblia católica. Mas a tradução dela realmente é muito boa. E além do que, aqueles que porventura quiserem adquirir a Bíblia de Jerusalém como uma leitura bíblica referencial em tradução,
ela apresenta também as notas de rodapé, em que nos mostram a diferença que existem muitas vezes no texto massorético com relação à Septuaginta, que é uma tradução grega do período ptolemaico, então nós estamos ali por volta do século III, antes da Era Comum, e também as diferenças que muitas vezes nós encontramos na comunidade de Qumran, em que alguns manuscritos apresentam algumas pequenas variantes textuais com relação ao texto massorético que nós temos. Então é muito válido conferir também essas pequenas diferenças de leitura que muitas vezes nós encontramos além do texto massorético, que justamente estão contidas nessas notas da Bíblia de Jerusalém. Outra nota também importante aqui de levar em consideração com vocês é com relação ao tetragrama, o nome de Deus como ele é apresentado na Bíblia hebraica, Yud-Hei Vav-Hei. A Bíblia de Jerusalém ela apresenta então o nome de Deus como sendo Yahweh. Só que nesse caso eu optei por substituir Yahweh pela palavra Senhor, justamente porque além de ser uma própria recomendação da Bíblia de Jerusalém, a palavra Yahweh, esse nome, ele é apenas uma aproximação daquilo que se acredita como mais próximo à pronúncia do tetragrama. Mas, historicamente, nós não temos condições ainda de afirmar se realmente essa é a pronúncia mais correta. E também porque aqui no canal muitos religiosos, tanto judeus quanto cristãos, consideram que é um tanto desrespeitoso falar o nome da divindade hebraica, o Deus de Israel. Então, por isso que eu também procuro evitar, justamente ao apresentar um texto bíblico, utilizar o tetragrama ou ainda a palavra Yahweh, justamente para não correr em risco de ser algo desrespeitoso para essas pessoas que são mais religiosas e acompanham os vídeos aqui. Assim como, por exemplo, se eu abordasse a respeito da religião islâmica, eu também iria procurar, com toda certeza, não utilizar muitas representações humanas, assim como se eu fosse utilizar, porventura, uma representação do profeta Mohammed, eu obviamente iria apagar a face dele, justamente para não ser desrespeitoso com essa cultura que não tem a mesma perspectiva de nossa cultura ocidental em representações humanas. Quando nós falamos então a respeito de Messias, nós estamos nos referindo a uma palavra em hebraico que é Mashiach, que pode ser traduzido literalmente como ungido. E existiam diversos tipos de ungidos no período do Antigo Israel. O ungido ele poderia ser um rei de Israel e ainda poderia ser um sacerdote. E ainda mais também no período patriarcal existiam certos objetos que eram ungidos. Essa unção ela acontece justamente com o objetivo de consagrar determinado objeto ou pessoa ao Deus de Israel. Como, por exemplo, no período patriarcal, quando os patriarcas observavam alguma visão misteriosa a respeito de Deus, eles normalmente erigiam uma estela, isso é, colocavam uma pedra grande em pé e derramavam óleo sobre ela para ela ser ungida como um altar ao Deus de Israel. Esse foi um costume posteriormente proibido e até mesmo ele é proibido na Torá hebraica, mas que era um costume cultural que existia ainda no período dos patriarcas antigos. Então o que devemos ter em mente ao falar sobre Messias, a primeira coisa é que na verdade é uma pessoa que ela é consagrada ao Deus de Israel. Mas quando nós falamos a respeito de Messias nos dias de hoje, com todo o desenvolvimento que a teologia judaica e cristã teve, na verdade nós estamos nos referindo a uma pessoa em específica, a um rei em específico. Esse rei no judaísmo, o rei Messias ou o rei Mashiach, ou ainda Mashiach ben Davi, ele tem alguns propósitos em específico, sendo, por exemplo, reunir todos os dispersos de Judá e de Israel num grupo só, lá na região geográfica de Israel-Palestina dos dias de hoje, reconstruir o templo sagrado, elaborar um período de paz pelo mundo inteiro e fazer ainda quase como se fosse uma restauração ao período edênico. E agora o interessante é que no cristianismo, essa palavra em hebraico, Mashiach, ela foi traduzida para o grego como Cristo. E é por isso que no cristianismo, pelo fato de os cristãos considerarem Jesus de Nazaré como sendo Messias, é que se fala simplesmente Jesus o Cristo, ou ainda de uma forma ainda mais reduzida, simplesmente de Jesus Cristo, significando Jesus o Messias. Mas ainda sobre o cristianismo nós vamos ver um pouco mais posterior ainda no nosso estudo do vídeo de hoje. O que nós temos de textos mais antigos, então em referência ao rei Messias na Bíblia hebraica, eles se encontram em duas partes do Pentateuco, que é aquilo que os judeus consideram como Humash, ou ainda a Torá, a lei de Moisés. Nós observamos um primeiro texto a respeito de uma referência messiânica no livro de Gênesis, Bereshit, no capítulo 49, verso 10, sobre as bênçãos de Jacó a seus filhos, e especificamente ao seu filho Judá, e ainda uma outra referência também nos oráculos do profeta Balaão, que se encontra em Números, no capítulo 24 e verso 17, então ali no livro conhecido como Bamidbar, em hebraico. Então vamos aqui a uma pequena leitura desses textos para vermos o que eles têm a nos dizer. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de chefe de entre seus pés, até que o tributo lhe seja trazido e lhe obedeçam
os povos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um astro procedente de Jacó se torna chefe, um cetro se levanta procedente de Israel, e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Então, nesses textos, nós já observamos as ideias iniciais a respeito do Messias. Primeiro, em Gênesis 49:10, nós observamos ele como se fosse um rei do qual as nações lhe trariam tributos, então talvez como um pequeno imperador. E também no livro de Números ele é retratado como um rei devido ao astro procedente de Jacó. Esse astro no Antigo Oriente ele era um símbolo de rei. E quando o texto continua ainda dizendo que ele irá derrotar Moabe e os filhos de Sete, na verdade eram os povos que haviam ao redor, nas fronteiras de Israel, em que esse rei, então, iria ter o domínio sobre elas. Agora aqui é importante salientar também quais são as diferenças que existem entre uma leitura que se preocupa mais com a dogmática, tanto judaica quanto cristã, desses textos, e uma leitura elaborada pelo historiador, uma leitura, então, histórico-crítica. Segundo aquilo que nós temos de ideia, que é um dogma dentro do judaísmo, toda a Torá que nós temos, os 5 livros de Moisés, foram escritos pelo próprio Moisés, sendo que apenas alguns comentadores dizem que as partes finais do Deuteronômio é que não foram escritas por Moisés, devido a falar da própria morte dele, então ele não poderia ter escrito a respeito de sua própria morte. Já o historiador moderno, ele considera que, na verdade, esses textos são um processo de construção gradativo dentro do Israel antigo, em que vai desde o século X até por volta do século VII ou ainda o século VI, até eles serem finalmente finalizados como a Torá que nós temos hoje, o rolo da Torá. Então a Torá, na verdade, ela seria um compêndio de vários escritos, e os historiadores hoje eles concebem esses escritos como sendo 4 os principais deles: a tradição javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Todas elas, então, juntas é que formam a Torá. E é por isso que nós vemos alguns textos fragmentários, algumas repetições entre a história de Abraão e outras histórias que parecem que se repetem. E temos também algumas diferenças de concepções teológicas dentro da Torá, que são explicadas através dessa que é a teoria documentária dos 4 principais textos que formam a Torá. Então, esses textos que nós lemos, de Gênesis e Números, eles não refletem uma concepção de quando Israel era ainda uma tribo de nômades, mas sim, de acordo com a concepção do historiador, eles refletem algo mais recente, algo do período da monarquia do Antigo Israel. Então esses textos, eles na verdade podem indicar uma lembrança a respeito do período em que Davi e Salomão governaram Israel e Judá conjuntamente, em que houve a máxima expansão territorial. Então os historiadores eles se dividem basicamente, nos dias de hoje, em 2 grupos para se considerar de onde veio a ideia de uma esperança messiânica. Existem 2 hipóteses que são as mais debatidas no meio acadêmico dos dias de hoje. A primeira delas aponta que a ideia de Messias é uma ideia original do próprio povo de Israel, que veio justamente dessa lembrança da Idade de Ouro de Davi e Salomão. E uma segunda ideia, que também é discutida no meio acadêmico, é que, na verdade, essa concepção a respeito de Messias ela surgiu de outras ideias e do sincretismo cultural e religioso de outros povos, em que se tinha também a ideia de um rei soberano que governaria e traria paz a todos os povos. Entretanto, essa última ideia, nós ainda temos alguns problemas com relação a ela e se confirmar se ela realmente é real, porque nós não encontramos evidências o suficientes de que realmente existia esse tipo de crença já de certa forma messiânica nos povos antigos. Então por isso que atualmente a maioria dos historiadores pende a pensar mais que a ideia sobre o Messias surgiu originalmente no povo de Israel, mas nós realmente não temos como afirmar a veracidade de qualquer uma dessas 2 hipóteses porque nos faltam justamente essas evidências. Indo mais à frente, então, nós ainda temos outros 2 antigos textos que refletem outras características a respeito do Messias, que são textos que têm uma datação por volta do século VIII e o século VII antes da Era Comum, que se encontra no Salmo, capítulo 2 e Salmo 110. Então vamos examinar também o que esses textos têm a nos dizer. Os reis da terra se insurgem e, unidos, os príncipes enfrentam o Senhor e seu Messias. Fui eu que consagrei o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Publicarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede, e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Tu as quebrarás como um cetro de ferro, como um vaso de oleiro as despedaçarás. Senta-se à minha direita até que eu ponha teus inimigos como o escabelo de teus pés.
Desde Sião o Senhor estende teu cetro poderoso e dominas em meio aos teus inimigos. A ti o principado no dia do teu nascimento, as honras sagradas desde o seio, desde a aurora da tua juventude. O Senhor jurou e jamais desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, ele esmaga os reis no dia da sua ira. Esses dois textos, obviamente, eles não devem ser lidos de uma perspectiva com vias a uma teologia cristã, como, por exemplo, é utilizado no Novo Testamento ambos os dois textos, tanto o Salmo 2 e o Salmo 110, para falar a respeito do sacerdócio de Jesus de Nazaré, ou ainda como a adoção de Jesus de Nazaré no momento de seu batismo por João Batista. Mas isso é uma leitura que o historiador não se permite fazer, justamente porque uma leitura histórica ela tem que estar de acordo com o que o texto foi escrito para aquela comunidade específica. Então significa algo para o 7º ou o 8º século antes da Era Comum. E é exatamente por isso, até mesmo, que no início do nosso vídeo eu justamente fiz um pequeno adendo para que coloquem agora a leitura dogmática um pouco de lado, para que nós possamos fazer uma leitura histórica a respeito desse texto, que é justamente diferente daquilo que pende para um dogmatismo judaico ou um dogmatismo cristão. Com esses textos nós podemos observar então que o rei Messias ele teria algumas coisas também específicas. Ele primeiro seria considerado como filho de Deus, mas obviamente não é um filho de Deus como é compreendido literalmente pela tradição cristã. É filho de Deus no sentido de um filho adotivo, como por exemplo Salomão foi considerado filho de Deus, mais especificamente no segundo livro de Samuel, capítulo 7, verso 13. E também o Messias seria considerado um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isto se refere a que o rei Messias ele não seria apenas um rei político, ele também seria um sacerdote. E a ordem de Melquisedeque é, na verdade, porque quem poderia oferecer sacrifícios ao Deus de Israel era somente a ordem dos levitas, quem fosse descendente da tribo de Levi. E como o Messias ele é um descendente da tribo de Judá, ele não poderia, então, fazer sacrifícios. Mas como o sacerdócio dele será segundo a ordem de Melquisedeque, isso reflete uma tradição ainda mais antiga, que vem desde os tempos lá de Abraão, que nós encontramos em Gênesis no capítulo 14, mais ao final, em que existia um rei na cidade de Salém, que a tradição considera como sendo Jerusalém, que oferecia sacrifícios ao Deus Supremo, que depois foi considerado como o Deus de Israel, e esses sacrifícios eram aceitos. Então é por isso que se considera um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, justamente porque ele tem validade, mas não é um sacerdócio segundo a ordem levítica, porque não se tem esse que nós poderíamos considerar como um pedigree de Levi. Ele não é descendente da tribo de Levi, mas é da tribo de Judá. E aqui cabe salientar que o próprio Davi também exerceu um ofício de sacerdote ainda no seu reinado, como nós podemos observar também no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, verso 17, em que Davi, apesar de ser descendente de Judá, oferecia certos sacrifícios. Então, muito provavelmente, na época dele, ele também era considerado como uma espécie de sacerdócio da ordem de Melquisedeque, algo mais ou menos semelhante a isso. Então, agora nós já podemos compreender uma síntese daquilo que era uma esperança messiânica que existia no período ainda anterior aos profetas de Israel. Ele seria um rei, seria um sacerdote que dominaria Israel e seria mais ou menos como se fosse um pequeno imperador. É basicamente a figura de Davi que nós estamos vendo aqui, um retorno de um novo Davi. Agora, com o advento do profetismo no antigo Israel, nós temos muitas concepções a respeito do Messias que foram bastante ampliadas, não sendo apenas limitada ao protótipo de Davi e Salomão como essa figura do rei Messias como nós vimos anteriormente. Como, por exemplo, um dos primeiros profetas que falou muito a respeito do Messias foi o profeta Isaías, mas ao fim do século VIII, em que exerceu o seu ministério ali por volta do reinado de Acás e Ezequias, então do ano 736 em diante. E o profeta Isaías elabora justamente a ideia de que o Messias ele não seria apenas esse protótipo de Davi e Salomão, mas sim seria um rei que traria a paz para o mundo como um todo. E até mesmo nós vemos no livro do profeta Isaías aquele que é considerado um dos versos mais belos dentro da Bíblia hebraica e que até mesmo eu utilizei como temática de nosso vídeo de hoje, mais especificamente daquela passagem que diz que suas espadas serão transformadas em arados, suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação e não se aprenderá mais a se fazer a guerra. E esse verso ele é tão belo que até mesmo é utilizado hoje muito próximo à sede das Nações Unidas, naquele que é considerado como o muro do profeta Isaías, em que se encontra justamente esse verso que é aquilo que se pretende conseguir as Nações Unidas, fazer com que haja paz entre todas as nações e não haja mais a guerra
atualmente. Mas o profeta Isaías ele trouxe também outros adendos a respeito da figura do Messias, que nós não sabemos atualmente se são adendos que provêm exatamente do profeta Isaías histórico ou se são adendos que vieram de um período posterior. Aqui apenas uma nota de rodapé que é bastante importante de se considerar a respeito de uma leitura do profeta Isaías de uma perspectiva histórico-crítica, muito diferente, muitas vezes, daquilo que é uma perspectiva mais religiosa ou teológica sobre esse texto. O livro do profeta Isaías, pelos historiadores, ele é dividido em 3 partes principais. Temos o primeiro Isaías, que vai desde o capítulo 1 a 39, que é o texto mais antigo e que remonta muitas partes dele ao profeta Isaías histórico, mas é claro que esse primeiro Isaías ele também tem alguns adendos que vêm de períodos posteriores, como um pequeno Apocalipse, do capítulo 24 ao 27, ainda outros adendos de outros livros proféticos e também do livro dos reis, que não pertence exatamente àquilo do Isaías histórico. Mas ele também tem as outras partes, que são, por exemplo, o chamado Deutero-Isaías, que vai desde o capítulo 40 ao capítulo 55, que é uma obra muito posterior ao primeiro Isaías, que normalmente ela costuma ser datada por volta do final do exílio babilônico. Então nós temos ali por volta do ano de 540 antes da Era Comum. E essa obra do Deutero-Isaías contém até mesmo o Cântico do Servo, que nós vamos ver ainda posteriormente. E nós temos ainda uma última parte do livro do profeta Isaías, que vai desde o capítulo 56 até o final do livro, que é chamado de Trito Isaías. E esse é considerado como a parte mais recente do livro, que provavelmente foi composta após até mesmo Zorobabel. Então nós estamos nos referindo mais especificamente ao século V antes da Era Comum, por volta dessa data. Então, na verdade, o livro de Isaías que nós temos nas Bíblias tradicionais dos dias de hoje, ele é um compêndio de muitos escritos. Então ele deve ser considerado não apenas como uma obra uniforme, mas sim como várias obras dentro de uma só que depois foram agrupadas nesse, que é o livro do profeta Isaías. E um desses versos que nós temos disputas e discussões até os dias de hoje é com relação ao capítulo 11 do profeta Isaías, que fala a respeito de que o Messias traria o retorno a uma paz edênica na terra. Nós não sabemos se isso remonta realmente ao Isaías histórico ou se na verdade é uma concepção posterior. Mas nós vemos, de toda forma, que a questão do Messias ela se amplia bastante com esse verso, em que a vinda do Messias não traria apenas um período de paz para a terra como um todo e para todas as nações, mas sim o Messias traria de volta aquela esperança de um retorno à era edênica, em que nós temos aquela famosa passagem em que o leão pastará lado a lado junto com o cordeiro, em que até mesmo uma criança pequena, ao colocar a sua mão num ninho de cobras, não seria picada, justamente em memória a esse período de paz plena que havia até mesmo no Jardim do Éden entre criaturas que simplesmente deixariam de ser carnívoras, elas se alimentariam de vegetais. Então, nós vemos aqui que é uma concepção extremamente utópica, bem idealística a respeito dessa passagem. Mas com o profeta Isaías, nós também temos alguns outros pequenos problemas que muitas vezes são disputados até mesmo em histórico-crítica acadêmica, como, por exemplo, a questão de nós sabermos quem realmente significa o Emanuel, que se encontra tanto no capítulo 7 e o capítulo 8 do profeta Isaías, que pode fazer uma referência a uma figura de tipo messiânica. Mas atualmente se considera que provavelmente não seja. Mas nós sabemos que alguns judeus, durante o período antigo, consideravam esse pequeno texto como uma prefiguração a respeito do Messias. E é um texto que até mesmo é bastante conhecido, que se fala a respeito da jovem moça que daria à luz um filho e por-lhe-ia o nome de Emanuel. Antes de nós adentrarmos em si esse texto, é muito válido nós compreendermos o pano de fundo histórico por trás dessa prefiguração de Emanuel que nós temos. Nós estamos então ali por volta do ano de 734 no período de Israel e Judá antigo, então ainda não havia nem sequer o exílio das 10 tribos, que depois foram chamadas de as 10 tribos perdidas de Israel. A Assíria ainda não havia conquistado Israel ao norte, mas estava prestes a conseguir essa conquista. Com relação à Assíria, então, logo na sequência, ela estava querendo justamente dominar todos esses reinos que haviam nessa região geográfica que hoje nós chamamos de Israel-Palestina. Ali haviam 3 reinos em específico que a Assíria pretendia conquistar, que eram justamente Judá, Israel e Arã mais ao norte, que muitas vezes também Arã é chamado simplesmente de Síria, diferente de Assíria, que é um reino maior. Os israelitas ao norte, então, eles se proporam a fazer uma coalizão, a fazerem uma aliança entre si para justamente combater com a união de seus exércitos a Assíria que estava vindo e dominando tudo que estava em seu caminho. A aliança, então, foi primeiramente feita entre o Israel ao norte e os arameus. E esses 2 grupos eles pediram para justamente o rei Acaz de Judá se unir a eles também, fazer uma aliança tripla para combater essa invasão da Assíria.
E o problema é que Acaz não quis fazer essa coalizão, ele não quis fazer essa aliança tripla, justamente porque ele considerava que ainda assim seria insuficiente os 3 exércitos juntos combaterem o grande exército e o poderio assírio. E por conta disso, tanto Israel ao norte quanto os arameus não gostaram nada da resposta de Acaz. E eles vieram então fazer com que Acaz coopere com eles, nem que seja à força. Então o que eles fizeram foi justamente fazer um cerco na cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá naquela época. E Acaz ficou bastante desesperado com relação a isso. Foi nesse tempo, por volta do ano de 734, e aqui lembrando também que isso é um acontecimento que realmente é histórico, nós temos evidências arqueológicas e evidências em documentos assírios antigos que justamente corroboram aquilo que a própria Bíblia hebraica nos fala a respeito desse período, em que foi nesse tempo que justamente Isaías veio intervir. Então o que Isaías pediu para o rei de Judá, Acaz, fazer, foi pedir um sinal ao Deus de Israel, que o Deus de Israel iria libertar Judá, tanto da Síria, e quanto, provavelmente, também dos israelitas e dos arameus que estavam fazendo um cerco de Jerusalém. E esse sinal ele consistia exatamente nisso, em que a jovem dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Agora, o problema que nós temos é justamente sobre quem vem a ser esse Emanuel. Porque segundo nós observamos no capítulo 8, verso 8 a 10 do profeta Isaías, dá a entender que esse Emanuel talvez fosse uma prefiguração ou até mesmo uma figura messiânica, devido à descrição que diz que ele dominaria a terra toda. Então isso dá uma certa interpretação de Messias. E também existe uma pequena passagem que pertence ao profeta Malaquias, que também existem disputas se realmente se refere ao Malaquias histórico que exerceu seu ministério cerca de 30 anos após Isaías, ou se é ainda um adendo posterior, que considerava que a parturiente dar à luz um filho seria também algo que representaria uma vinda messiânica, então provavelmente baseada nesse texto de Isaías 7,14. Todavia, a grande maioria dos historiadores concorda que, na verdade, a interpretação correta a respeito desse Emanuel era uma prefiguração provavelmente referente ao rei Ezequias, que é o rei, no caso, filho do rei Acaz em Judá. Justamente porque Ezequias, como nós observamos no livro do 2 Reis, capítulo 18, verso 7, ele é chamado de um rei que Deus estava com ele, em que significaria justamente a referência do Emanuel, Deus conosco. E Ezequias também foi o rei responsável por justamente conseguir evitar a invasão dos assírios para dentro do povo de Israel. Isso nós encontramos até mesmo uma descrição de tipo milagrosa, mas ao final do capítulo 19 de 2 Reis, em que se considera que um anjo de Deus veio para o exército dos assírios e fez com que eles dispersassem simplesmente. E o interessante é que essa ideia desse exército que se dispersou quando ele estava para conquistar tanto essa região da Palestina e Israel, que é o que nós consideramos hoje, realmente é algo que aconteceu, mas é claro que de uma perspectiva histórica nós não vemos um anjo necessariamente fazendo o seu trabalho no campo dos assírios. O que nós temos hoje de registro arqueológico que parece que aconteceu foi a assolação de uma grande peste no exército assírio, por isso que eles não tiveram a oportunidade realmente de atacar e conquistar a tribo de Judá naquela época. E além disso também, nesse período, os assírios começaram a perder bastante o seu poder. Tanto é que, posteriormente, eles foram conquistados pelos babilônios. Então, nós vemos aí que, muito provavelmente, esse Emanuel se referia sim ao rei Ezequias, e não a uma figura messiânica desse tipo. Ainda existem outras opiniões também que apresentam que provavelmente poderia ser, talvez, o Emanuel como sendo o próprio filho de Isaías. Mas, atualmente, é mais aceito mesmo como sendo Ezequias. E aqui cabe também uma nota de rodapé importante a respeito desse texto de Isaías 7:14. Porque ele é muito utilizado pelos cristãos, justamente porque se tem na Bíblia a Septuaginta, que foi a Bíblia utilizada pelos cristãos como sendo a Bíblia de referência para a construção de muitos dos evangelhos contidos no Novo Testamento, bem como as cartas, em que se tem esse texto, então, em grego, como a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Emanuel, em que, para os cristãos, isto é uma referência clara a Jesus de Nazaré, o galileu que viveu cerca de 700 anos depois ainda de Acaz. Só que esse termo virgem, ele na verdade é um pequeno erro que o tradutor cometeu ao transcrever a palavra que se encontra em hebraico, alma, que significa uma jovem moça e não necessariamente uma virgem, pela palavra em grego parthenos, que daí sim significa virgem. Mas ele poderia ter traduzido apenas como virgem, parthenos em grego, se a palavra hebraica fosse betulá, em que daí sim significa virgem. Então, muito provavelmente foi um pequeno erro, um pequeno deslize que o tradutor cometeu justamente ao traduzir do hebraico
para o grego. E esse pequeno erro de tradução ele é muito curioso, que provavelmente se esse tradutor não tivesse cometido esse pequeno erro nessa palavra, muito provavelmente o cristianismo não teria desenvolvido toda a sua doutrina com relação à Mariologia ao longo da história. Então, provavelmente, se não fosse esse pequeno erro, nos dias de hoje, nós não teríamos no cristianismo a ideia relacionada a toda a devoção à Virgem Maria. Então, muito provavelmente, não existiria muitos santos católicos que viram aparições de Virgem Maria. Não existiria, muito provavelmente, certas pequenas estatuetas de veneração à Virgem Maria, assim como grandes igrejas consagradas à Virgem Maria. Isso é uma ideia que, muito provavelmente, o cristianismo simplesmente não teria concebido. Isso porque também os historiadores, aqui fazendo também mais uma nota a respeito disso, eles consideram que essas narrativas que nós temos da natividade dentro dos evangelhos, tanto em Mateus e Lucas, elas não devem ser consideradas como narrativas históricas. Elas são, na verdade, narrativas teológicas, que se utilizaram de pequenas partes do Antigo Testamento, que é o chamado Bíblia Hebraica, que é assim que os cristãos denominam a Bíblia Hebraica dos judeus, para poder apoiar justamente as reivindicações de Jesus de Nazaré como sendo o Messias. E uma delas foi esse texto de Isaías 7,14, que na verdade foi apenas um pequeno erro de um escriba. E também os historiadores observam que, além de Isaías 7,14 não estar se referindo a uma virgem, ele não poderia ser utilizado também com relação a uma prefiguração ainda futura a respeito do Messias, principalmente com relação a Jesus de Nazaré, que aconteceu cerca de 700 anos depois de Acás de Judá, talvez até ainda um pouco mais, uns 750 anos depois. Porque todo o termo que nós encontramos ali em Isaías 7,14, ele está apresentado em hebraico como sendo algo que já aconteceu. Então, naquele momento do rei Acás, essa moça jovem já estava grávida. Então é por isso que se considera provavelmente que seja o filho de Acás. O Emanuel, então, é uma referência a Ezequias, e não ao Galileu, Jesus de Nazaré. Posteriormente, então, com o advento de outros profetas ainda em Israel, como por exemplo Jeremias e Ezequiel, a figura do Messias foi ainda mais ampliada, porque justamente esses profetas eles fizeram previsões enquanto Israel ao norte estava em exílio e também Jeremias estava muito próximo ao exílio na Babilônia. Então foi levantada justamente a ideia, foi concebida de que o Messias, além de trazer essa paz global à terra como um todo, que foi uma ideia concebida pelo profeta Isaías, ele também teria como propósito resgatar todo Israel e Judá novamente. Então ele traria de novo aquela unidade que havia no período de Davi e Salomão. Ele seria um rei que resgataria todas essas tribos que estavam perdidas e os dispersos da casa de Judá e da casa de Israel. Então isso é um adendo muito interessante que temos a respeito do Messias. E também logo após em que o templo sagrado foi destruído, também se elaborou o conceito de que o Messias, além de trazer todos os dispersos de volta à sua terra, seria responsável pela reconstrução do templo sagrado novamente, que é uma esperança que se cristalizou também no judaísmo rabínico dos dias de hoje, justamente por conta da destruição do templo sagrado que houve pelos romanos no ano 70 da Era Comum. Então, para compreendermos um pouco agora, em síntese, qual era a esperança messiânica que havia nos tempos de Jeremias e Ezequiel, é muito válido nós observarmos um pequeno texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37 e verso 25 em diante. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, terra em que habitaram os vossos pais. Nela habitarão eles, seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será o seu príncipe para sempre. Concluirei com eles uma aliança de paz, o qual será uma aliança eterna. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então, nesse texto, nós observamos novamente o protótipo de Davi. Aqui não significa que Davi retornaria à vida e seria o rei em Israel, mas sim justamente essa descendência de Davi, esse rebento de Jessé, como diz muitos textos até mesmo em Isaías, no capítulo 4, verso 2, também 11, verso 1. E além disso, nós também vemos a respeito da reconstrução do templo, em que o meu santuário estaria novamente no meio deles, e também Jeremias e Ezequiel eles conceberam uma ideia bem interessante a respeito de uma nova aliança que seria feita com esses israelitas. E essa nova aliança ela tinha de diferença da aliança feita com Moisés no Monte Sinai, justamente porque a Torá, a lei mosaica, não estaria mais apenas escrita em tábuas de pedra,
mas estaria no coração deles. Então essa é uma ideia muito interessante, porque os israelitas, então, com essa nova aliança, eles simplesmente não precisariam mais se esforçar para poder cumprir todos os mandamentos que se encontram na Torá, os 613 mandamentos, como é normalmente considerado pelos rabinos. Eles cumpririam a todos esses automaticamente, como se fosse um impulso que estivesse dentro do coração deles. E isso é muito bem visto, por exemplo, numa passagem que se encontra também no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31 e 34, em que ele se dedica bastante a respeito dessa nova aliança. Então essa nova aliança ela também é feita num período específico cronológico. O Messias ele primeiramente reúne a todos os dispersos de Israel e depois, estando todos eles habitando em Israel, é que se estabelece justamente essa nova aliança, em que eles são inclinados a fazer a vontade de Deus por conta própria. E isso é interessante porque é uma ideia que se vê manifesta também no judaísmo rabínico de hoje. E até mesmo alguns rabinos brincam um tanto com essa noção de nova aliança, porque pensam os rabinos que durante a vinda messiânica eles simplesmente perderão seus empregos, porque um dos objetivos de uma sinagoga, assim como uma das funções do rabino, é justamente fazer sermões que façam com que as pessoas, judeus, cumpram os mandamentos. Então, como com a vinda do Messias não vai mais precisar de sermões, porque eles vão cumprir os mandamentos automaticamente, os rabinos pensam, bom, afinal nós vamos perder o nosso emprego, então vamos evitar que a vinda messiânica aconteça em tempo recente. Mas é claro que eles falam isso apenas brincando, mas obviamente todos os rabinos querem que a vinda messiânica aconteça, mas, é claro, isso nós vamos ver ainda que é pensado de diferentes maneiras por diferentes correntes do judaísmo nos dias de hoje. Agora houve um período de certa crise de fé e também uma certa crise de esperança messiânica, principalmente durante o período do chamado exílio babilônico, que começou a acontecer especialmente a partir do ano 587 e 586 antes da Era Comum, em que os babilônios conquistaram Jerusalém e Judá, destruíram o templo sagrado e justamente foram movidos de sua terra natal, Judá, para regiões da Babilônia, em que eles passaram então a se desenvolver a partir de lá. E nós temos muitos salmos que justamente recordam essa grande período de crise de fé também, que os antigos judaítas e israelitas tinham sobre esse período histórico que foi bastante catastrófico para o pensamento do povo israelita antigo. E é interessante que até mesmo alguns salmos retratam que alguns desses religiosos antigos, eles simplesmente perderam completamente a fé no Deus de Israel. Tanto é que o Salmo 53 diz claramente que Deus não existe e reitera, diz o insensato no seu coração. Isso porque existiam certas pessoas até mesmo que, por verem que as esperanças messiânicas não se concretizavam, em que todo Judá se acabou, eles acabaram até mesmo se tornando, de certa forma, ateus, pararam de crer em qualquer tipo de esperança ou expectativa a respeito disso. Mas essas expectativas, elas se tornaram um pouco mais acentuadas depois, ao final do exílio na Babilônia, com a vinda de Ciro o Grande, mas especificamente ali no primeiro ano do reinado de Ciro, no ano de 538 antes da Era Comum, em que ele mandou que os judeus voltassem à sua terra natal e reconstruíssem ainda o templo sagrado. E essa ideia de Ciro, que aconteceu realmente historicamente, e nós temos até mesmo o cilindro de Ciro que remonta a esse período, é muito interessante porque alguns judeus dessa época eles consideravam até mesmo que o próprio Ciro o Grande fosse o Messias, mesmo ele sendo um gentio. Então nós vemos que a ideia do Messias ela era ainda vista de vários ângulos na história do antigo Israel. Não era um Messias necessariamente vindo da tribo de Judá. Eles consideravam, como por exemplo nós vemos no livro de 2 Isaías, mais especificamente no capítulo 44, verso 27 e 45, verso 1, a respeito de Ciro o Grande como sendo o Messias, que trouxe Israel e Judá de volta à sua terra. Isso é uma ideia muito interessante. E também lembrando que é por isso até mesmo que os historiadores concebem que justamente essa parte do livro do profeta Isaías, que vai desde o capítulo 40 até o capítulo 55, foi formada nesse período. E justamente porque nós encontramos o nome de Ciro ali nesse Deutero Isaías. E é por isso que nós conseguimos, como historiadores, datar de quando que veio esses textos. Então se aponta que veio justamente ali por volta do ano de 540 antes da Era Comum. Com a vinda dos exilados, então, a partir de Ciro, nós observamos que algumas outras ideias ainda a respeito do Messias foram compostas, como por exemplo com o profeta Ageu e o profeta Zacarias. Quem começou a governar Judá nesse período foi justamente Zorobabel,
e quem passou a ser o sumo sacerdote que consagrou o novo templo que foi reconstruído por volta do ano de 515 antes da Era Comum, foi o sumo sacerdote Josué. E o profeta Ageu, mais especificamente no capítulo 2, verso 20 a 23 do livro do profeta Ageu que nós temos hoje, considera justamente esse governador de Judá, Zorobabel, como sendo um sinete, o que nos parece fazer referência justamente ao Messias. E também nós temos uma outra referência em Zacarias, no capítulo 3, verso 18, e também no capítulo 6, verso 12 a 13, que apresenta a figura de Zorobabel como sendo um rebento, que é a mesma ideia que se tinha já desde o profeta Isaías, que traria justamente essa figura do Messias como sendo um rebento de Jessé. Então, muito provavelmente, Ageu e Zacarias consideravam provavelmente Zorobabel como sendo o Messias ou então um antecipador ainda da esperança messiânica como um todo. O fato é que, após a morte de Zorobabel, após que se passou o profeta Ageu e o profeta Zacarias, a esperança da vinda da tribo de Judá como dominante, ela se fez esperar. Isso acabou não acontecendo. E é por isso que se desenvolveu ainda outras ideias a respeito de Messias, e ideias até mesmo bastante diferentes daquelas que foram concebidas pelos profetas mais antigos, que tratavam o Messias quase como uma pessoa um tanto sobrenatural, que nós vamos ver então através do movimento conhecido como a Apocalíptica, que começou a se desenvolver então no período do Segundo Templo a partir do século III e II antes da Era Comum. Como por exemplo os Salmos de Salomão, que é uma obra apocalíptica que considerava que o Messias seria até mesmo uma pessoa sem pecado algum. E existiram também outras ideias a respeito do Messias que foram desenvolvidas não apenas na Apocalíptica, mas também em outros livros dos profetas, como por exemplo nós encontramos no livro do profeta Malaquias, em que observamos que ainda antes da vinda do Messias se esperava o retorno do profeta Elias para anunciar a vinda do Messias. Então isso colocaria também um bloqueio para que ninguém começasse a se considerar o Messias simplesmente. Precisaria necessariamente que o profeta Elias viesse antes para anunciar a chegada do Messias. E a tradição rabínica posterior também considerou que um dos objetivos do profeta Elias, além de anunciar a chegada do Messias, seria também ungir o Messias, para que daí necessariamente ele se tornasse o Mashiach, no caso, o ungido. E também é importante nós observarmos que, além dessas concepções que se surgiram a respeito de Messias, até mesmo como sem pecado, ou até mesmo de uma forma um tanto sobrenatural, como nós vemos, por exemplo, no livro do profeta Daniel, em que se especulou algumas vezes no judaísmo antigo que o Filho do Homem, que nós encontramos em Daniel capítulo 7, verso 14, seria uma referência talvez messiânica, não apenas uma referência a algum arcanjo, é que se começou a conceber várias ideias distintas a respeito do Messias. Por exemplo, até mesmo a comunidade de Qumran considerava que haveria dois Messias, um que seria o Messias ben Davi e um outro Messias ben Levi, que seria no caso um Messias sacerdotal. Então, isso são ideias variantes que surgiram sobre Messias com o advento da Apocalíptica e pelo fato de muitos judeus observarem que os profetas prometiam esperança sobre vindas messiânicas e as esperanças se faziam somente esperar. Então é por isso que veio várias concepções distintas de Messias, até mesmo de uma forma um tanto sobrenatural. Ainda surgiram também outras ideias a respeito do Messias por conta de alguns aspectos de sofrimento que pareciam haver dentro dos livros proféticos e também nos livros dos Salmos, como por exemplo a questão de Zacarias 12 e 10, que normalmente é interpretado pelo cristianismo como sendo algo referente à paixão de Cristo, em que fala especificamente a respeito de um trespassado, que depois seria considerado um primogênito que foi rejeitado pelos israelitas, em que muitos judeus, quando eles observavam a respeito desse texto, eles ficavam especulando a respeito de quem seria necessariamente esse trespassado. Será que seria o Messias ou será que seria uma outra pessoa? Então foi-se nessa época também, provavelmente ali por volta do primeiro século antes da Era Comum, ou ainda alguns apontam como sendo o primeiro século já depois da Era Comum, como sendo uma outra figura que começou a surgir dentro da teologia judaica. E aqui nós estamos quase cristalizando para o judaísmo rabínico como ele é considerado hoje, que foi a figura de um outro Messias chamado Mashiach ben Yosef, que seria um Mashiach guerreiro, que seria ele quem lutaria contra Gog e Magog, e talvez até mesmo ele é quem reuniria os dispersos da casa de Israel para daí sim a chegada do Mashiach ben Davi, que dominaria então o mundo inteiro conforme as descrições mais antigas que nós lemos ainda no início de nosso estudo, lá em Gênesis 49:10,
e também nos oráculos de Balaão, em Números 24:17. Justamente essa figura então de Mashiach ben Yosef, ela foi concebida na teologia judaica para poder conseguir conciliar com esses certos aspectos de sofrimento que pareciam haver antes da vinda gloriosa do Mashiach ben Davi, como por exemplo também alguns aspectos de sofrimento que haviam em alguns salmos, como é o caso do Salmo 22. E aqui é interessante porque a respeito desse Mashiach, os historiadores hoje eles têm certas dúvidas sobre quando exatamente ela surgiu, se surgiu no primeiro século ou se surgiu talvez no segundo século, ainda quando o judaísmo rabínico estava se cristalizando, quando ainda as doutrinas não estavam bem desenvolvidas, tanto que o próprio cânon da Bíblia hebraica, ele provavelmente ainda não estava plenamente desenvolvido, não estava ainda fechado, mas que existe uma possibilidade talvez de que esse Mashiach ben Yosef fizesse justamente uma referência e fosse ainda um favor que na teologia judaica acabou se fazendo para o nascimento do cristianismo. Pode ser, isso é uma hipótese apontada por alguns historiadores, mas que não é um consenso de forma geral, que talvez Jesus de Nazaré fosse considerado pelos primeiros judeu-cristãos como sendo justamente esse Mashiach ben Yosef, e não o Mashiach ben Davi. E pode ser que venha daí a ideia de que o pai de Jesus de Nazaré seja justamente José, que é o nome de Yosef, só que em hebraico. Mas o caso é que isso são apenas especulações. Nós não sabemos exatamente se o pai do Jesus de Nazaré histórico era José ou se isso é apenas uma referência ao Mashiach ben Yosef, que era considerado pelos primeiros judeus cristãos. Mas o fato é que o cristianismo, logo de início, já abandonou essa ideia sobre Mashiach ben Yosef, porque nós vemos tanto nas genealogias que foram construídas sobre Jesus de Nazaré no livro de Mateus e também no livro de Lucas, nesses dois evangelhos, que apresentam a figura de Jesus de Nazaré como sendo Mashiach ben Davi, um descendente direto da casa de Davi, e não um descendente de José ou de Efraim, que ainda era muitas vezes chamado de Mashiach ben Efraim, como significando o mesmo sinônimo de Mashiach ben Yosef. Agora, no judaísmo rabínico, essa esperança no Messias se cristalizou como um dos principais princípios da fé judaica, como nós observamos até mesmo no vídeo anterior aqui do canal, em que nós vimos a respeito da vida e obra de Rambam, que organizou justamente esses 13 princípios. E o 12º princípio da fé judaica nos diz exatamente o seguinte: creio plenamente na vinda do Mashiach, e embora ele possa demorar, aguardo todos os dias a sua chegada. E é interessante também que até mesmo o Talmud, que é uma obra posterior, mais especificamente no Tratado de Sanedrim 98b, ele diz que o mundo foi preparado justamente para a chegada do Mashiach. Então isso significa que o mundo ele é concebido não para o momento em que vivemos agora, mas sim como um momento em que se espera justamente a chegada desse Rei Messias. E esse Rei Messias ele é concebido justamente com alguns propósitos em específico. Esses propósitos eles consistem mais ou menos numa síntese de tudo aquilo que nós vimos anteriormente, nos livros proféticos e também em algumas ideias relacionadas à apocalíptica, como nós observamos também em questão do livro de Daniel, no capítulo 12, em que fala a respeito até mesmo de uma ressurreição dos mortos. E isso tudo foi agregado justamente nessa esperança messiânica. Agora, o judaísmo rabínico ele adotou algumas ideias da apocalíptica, enquanto ele rejeitou outras ideias, como, por exemplo, não faz parte da concepção do messianismo no judaísmo rabínico tradicional um conceito de que o Messias seria isento de pecados, como, por exemplo, existe isto numa ideia já mais cristã. O objetivo do Messias, então, em síntese, é basicamente, primeiramente, reunir a todos os dispersos da casa de Israel e da casa de Judá, e fazer com que estes retornem de novo a Israel-Palestina, esse território geográfico que nós conhecemos hoje. Um segundo objetivo do Messias é estabelecer o templo sagrado novamente, que atualmente já não mais existe. Então isso faz parte da crença messiânica dentro do judaísmo rabínico ortodoxo. Um outro objetivo também do Messias é estabelecer uma nova aliança com esses judeus, então, que foram agrupados ali, justamente fazendo com que a inclinação para se servir ao Deus de Israel seja uma inclinação de si próprio, dentro do coração da própria pessoa. Ainda um outro objetivo é trazer a paz mundial. Ainda outro, esse agora vindo mais de ideias da apocalíptica, é justamente fazer com que haja uma espécie de juízo final, uma ressurreição dos mortos, nós também temos. E ainda uma outra ideia é que se elimine até mesmo a própria morte, que daí então nós estamos naqueles textos que nós observamos, como por exemplo
em Isaías no capítulo 11, em que seria um retorno justamente à era do Éden, novamente. Mas é claro que essa ideia ela não é observada exatamente dessa mesma forma por todos os judeus, até mesmo os judeus tradicionais rabínicos, como por exemplo Rambam, ele tem uma perspectiva diferente a respeito do Messias e um retorno à era edênica. Ele considera que Isaías capítulo 11 ele deve ser interpretado de uma forma alegórica, em que quando nós falamos a respeito de um lobo pastará junto com um cordeiro, se referindo às nações, que seriam como uma nação grande respeitasse as nações pequenas, e uma nação não ficasse querendo devorar a outra nação. Então, por exemplo, para Maimônides, ele observa o advento messiânico mais de um aspecto racional, em que não seria diferente do que nós estamos vivendo hoje. Seria algo bem semelhante, mas apenas com a questão de uma paz mundial, um conhecimento de Deus para toda a humanidade que esse Messias também traria, assim como Israel vivendo em liberdade. Além de vários outros conceitos, como por exemplo, em que o conhecimento de Deus se espalharia pelo mundo inteiro. E é até mesmo uma passagem que nós encontramos no livro de Zacarias, capítulo 8, verso 23, em que durante esse período muitas pessoas das nações agarrariam a orla da veste de um judeu, que no caso é uma referência ao tzitzit, dizendo, iremos convosco, porque sabemos que Deus está convosco. Então fazendo justamente uma referência a esse período messiânico, em que todas as nações iriam atrás justamente dos judeus, para aprenderem com os judeus a respeito do verdadeiro Deus. Essa é a ideia que o judaísmo rabínico consiste a respeito da vinda messiânica. Claro que uma síntese bastante grande sobre esse período. Mas é claro que nós também ainda temos outras perspectivas sobre a questão do mundo vindouro ou reino messiânico, como por exemplo perspectivas que vieram através da Haskalah judaica, o iluminismo, que é o judaísmo reformista e o judaísmo conservador. O primeiro grupo do judaísmo reformista ele considera que a vinda de um Messias, uma pessoa humana que represente a vontade de Deus sendo manifesta aqui na Terra, é algo simplesmente inconcebível. Para os judeus reformistas, eles dizem que tudo isso deve ser interpretado apenas de uma forma alegórica, como algo que nós devemos batalhar para conseguir conquistar os seres humanos como um todo, mas não que realmente uma figura irá vir e reinar sobre o mundo todo, formando uma espécie de império. Isso é algo que é inconcebível para o judaísmo reformista de uma forma geral. Já o judaísmo conservador ele é um meio termo entre o judaísmo reformista e o judaísmo rabínico, que considera que sim, que existirá justamente essa esperança de um rei que voltará e reinará sobre Sião e trará todos os dispersos, a lei no coração e fazer com que se manifeste a vontade de Deus pelo mundo inteiro. O judaísmo conservador ele diz que os integrantes de seus movimentos eles são bastante livres para pensarem a respeito do que eles acharem mais conveniente com aquilo que está no intelecto deles. Como, por exemplo, se uma pessoa que pertence a uma corrente conservadora considera que o Messias deve ser interpretado apenas alegoricamente, ela é livre para pensar como ela quiser. Já se ela quiser pensar mais de uma forma semelhante ao judaísmo rabínico, em que realmente vai haver uma expectativa messiânica de um Messias real, ela também está livre para conceber essa ideia dessa mesma forma. E já nós temos também alguns aspectos interessantes e um tanto mais singulares, que é o judaísmo racídico. No judaísmo racídico, muitos de seus rebes eles foram considerados, ou ao menos por alguns membros, como sendo uma expectativa de que estes rebes, os líderes desse movimento, fossem o próprio Messias. Como, por exemplo, o último rebe de Lubavitch que morreu, que foi Menahem Mendel Schneerson, muitos dos integrantes desse movimento consideravam que ele era um Messias. E o muito curioso a respeito do movimento da Chabad é que muitos desses integrantes continuaram considerando que ele fosse o Messias mesmo após a sua morte, e que depois de sua morte ele ainda iria se manifestar em sua glória. E isso é um fenômeno interessante em que os antropólogos veem muitas semelhanças justamente entre os Hassidim Chabad dos dias de hoje, alguns que acreditavam dessa forma, quando o Rebbe morreu em 1994, que é um período bastante recente, com os primeiros judeu-cristãos, que justamente acreditavam que após a morte de Jesus de Nazaré, ele iria se manifestar em glória a qualquer momento. Então nós vemos um paralelo interessante aí, que pode ser observado nesses estudos mais antropológicos a respeito de como se surge um movimento religioso na história. E além dessas ideias, também existe como concepção no judaísmo rabínico de linhagem mais tradicional e mais ortodoxa, o conceito a respeito do Mashiach ben Yosef, ou também Mashiach ben Efrai, que é justamente um Mashiach que serve para conciliar esses aspectos de sofrimento, que se encontram em Zacarias 12:10, 13:7 e além de Salmos, que normalmente são textos também que os cristãos adotam para significar
Jesus de Nazaré em seu período de sofrimento. Lembrando apenas, retomando, que para os cristãos, Jesus não é o Mashiach ben Yosef, sim o Mashiach ben Davi, enquanto para os judeus, o Mashiach ben Yosef, ele não é o Mashiach ben Davi. O Mashiach ben Davi ele deve vir apenas uma única vez. O Mashiach ben Yosef ele é apenas um Messias que vem um pouco antes para poder fazer guerra e começar a recrutar os israelitas de volta para sua terra, mas não necessariamente ele cumpre todos os propósitos do Mashiach, filho de Davi. Então, na concepção judaica dos dias de hoje, é interessante de se observar que existe sim a ideia de dois Messias, o Mashiach ben Yosef e o Mashiach ben Davi, mas o Mashiach ben Davi, que é o Messias principal, ele só é considerado como uma única vinda. E é um dos principais motivos também atualmente em que os judeus simplesmente consideram inconcebível a ideia de Jesus de Nazaré como sendo o Messias, porque a ideia que os cristãos apresentam é de que o Messias virá duas vezes, e Jesus de Nazaré como sendo o Messias ben Davi. Enquanto na teologia judaica, o Messias deve vir apenas uma única vez e não existe nenhuma falha em sua missão. E agora também, como nós vimos alguns paralelos entre o cristianismo e o judaísmo, é muito válido nós entrarmos então em uma outra parte a respeito dessa concepção a respeito do Messias. Então, quais são as diferenças que existem entre a expectativa a respeito do Messias dentro da religião judaica e uma expectativa sobre Messias dentro da religião cristã. E é isso, então, o que nós vamos observar agora. Basicamente, aquilo que deu apoio para o desenvolvimento da teologia dentro do cristianismo a respeito de um Messias que deveria sofrer pelos pecados da humanidade, que é normalmente aquilo que nós vemos nas religiões cristãs de hoje, em que se pede para aceitar a Jesus de Nazaré como seu salvador pessoal, ela é uma ideia que ela foi provavelmente gerada a partir de Isaías 53, em que nós temos a respeito do servo sofredor. Então, para nós compreendermos quais são as diferenças de perspectiva e de leitura exegética a respeito do cristianismo e sobre o judaísmo desse texto, vale nós conferirmos o que esse texto especificamente tem a nos dizer, então, em Isaías capítulo 53. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matadouro. Mas o Senhor quis esmagá-lo pelo sofrimento. Porém, se ele oferece a sua vida como sacrifício expiatório, certamente verá uma descendência, e por meio dele, o desígnio de Deus triunfará. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões. Com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a si mesmo à morte e foi contado entre os criminosos. Mas na verdade levou sobre si o pecado de muitos, e pelos criminosos fez intercessão. Então nós observamos aí que esse é o texto mais famoso em que é utilizado pelos cristãos dos dias de hoje como uma referência à paixão de Cristo, a paixão de Jesus de Nazaré e sua morte por crucifixão. Mas os historiadores, assim como os judeus também, eles têm uma perspectiva diferente desse verso. Como vocês devem se lembrar, como nós observamos quando estávamos falando um pouco a respeito do livro do profeta Isaías, ele é dividido em três partes. Temos o primeiro Isaías, Deutero Isaías e o Trito Isaías. E esse capítulo, mais especificamente encontrado no capítulo 53, ele pertence àquilo que nós chamamos de Deutero Isaías. É um texto que foi escrito, então, provavelmente por volta do ano de 540 antes da Era Comum. Então, cerca de mais ou menos uns 100 a 150 anos depois ainda do profeta Isaías. Então, não é o pensamento do profeta histórico Isaías que nós vemos aí, mas sim um pensamento posterior. E os historiadores, e não apenas estes, mas também teólogos cristãos liberais, e também a teologia judaica corrobora para esse mesmo pensamento, eles apresentam 4 evidências do porquê que esse texto não poderia ser considerado um texto que se refere a um Messias sofredor. A primeira questão é que nós vemos nesse texto, nesse poema do servo sofredor, a figura do servo como representando Israel, metaforicamente, em vários versos anteriores. Cerca de 8 vezes, quando se fala a respeito de um servo, se fala o meu servo Israel ou o meu servo Jacó. Então isso nos dá indício de que, na verdade, o que nós temos em Isaías 53 é uma figura de servo metafórica para simbolizar o povo de Israel. Uma segunda evidência que nós temos é justamente relacionada à datação desse livro,
em que nós estamos então no final do exílio babilônico. Então ele representa também esse servo sofredor, não apenas o Israel durante todo o seu período histórico até os dias de hoje, mas sim o período de Israel em um tempo absolutamente específico. Está se referindo a Israel no período do exílio na Babilônia e talvez também a Israel no período do exílio assírio. É isso que está simbolizando esse texto. Uma outra evidência também que nós encontramos dentro do próprio texto, em que não se refere a uma figura messiânica em Isaías 53, é porque no capítulo 44, no final dele, também no início do capítulo 45, nós vemos a figura do Messias como sendo Ciro, o Grande. Então o autor desse texto ele não considerava o Messias como um servo sofredor, ele considerava o próprio Messias como sendo Ciro, o que nos apresenta mais esta evidência. E uma quarta e última analogia que nós vemos desse texto é porque todo ele foi composto no passado, se nós vemos no hebraico original. E isso nos dá indicativa, então, que quem escreveu esse texto, quem concebeu esse poema, já havia vivenciado aquilo. Ele não deve ser interpretado como um oráculo que iria acontecer cerca de 550 a 600 anos depois, com Jesus de Nazaré, mas sim deve ser concebido de acordo com a perspectiva histórica, naquilo que havia na mente de quem escreveu esse poema. Então essa é uma diferença que existe entre a concepção cristã e a concepção judaica a respeito de Isaías 53. Mas aqui também cabe salientar que os judeus eles não interpretam Isaías 53 apenas como o povo de Israel. Existem ainda outras interpretações que são válidas de nós concebermos. Assim como também existem ainda outras possíveis interpretações de Isaías 53, até mesmo no meio acadêmico, em que muitas pessoas não se sentem plenamente satisfeitas em dizer que Isaías 53 se refere ao povo de Israel metaforicamente, devido a algumas aparências de particularidade que nós temos nesse texto. Então, em academia, se considera talvez que o servo sofredor de Isaías 53 seja talvez o próprio profeta, ou talvez o mestre do escritor que está desenvolvendo então esse poema. Mas essa não é uma opinião que é a majoritária. A majoritária é realmente que simboliza Israel. Mas agora, dentro do judaísmo, e principalmente dentro do material rabínico que nós encontramos, existem várias referências diferentes a Isaías 53. Alguns deles consideram que esse texto deveria se referir aos justos de Israel. Alguns deles consideram que esse texto deveria se referir ao próprio profeta Elias, e nós observamos alguns aspectos de sofrimento do profeta Elias também no livro da Sabedoria, no capítulo 48, verso 10. Alguns deles também até mesmo consideram que seja o próprio profeta Moisés do que está falando em Isaías 53, e tem algumas passagens, por exemplo, do Zohar, mais especificamente no livro 3 do Zohar, que considera que essa personagem de Isaías 53 poderia simbolizar, assim como talvez Zacarias 12:10, fazendo até um paralelo com o cristianismo, mas ele poderia simbolizar, de certa forma, o Mashiach ben Yosef. Mas isso, é claro, são as ideias minoritárias. Dentro do judaísmo como um todo, a grande maioria dos rabinos ao longo da história apresentaram Isaías 53 da mesma forma como a histórico-crítica moderna também apresenta, como sendo uma figura metafórica que simboliza o Israel num período específico de tempo, o exílio na Babilônia e o exílio assírio. E como nós estudamos também a respeito de Zacarias, vale a pena nós darmos uma olhada a respeito do que esses versos, mais especificamente de Zacarias no capítulo 12, verso 10 e 13:7, tem também a nos dizer se representa uma figura messiânica ou não, de acordo com o conceito judaico. Derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém um espírito de graça e súplica, e eles olharão para mim a respeito daquele que eles traspassaram. Eles o lamentarão como se fosse a lamentação por um filho único. Eles o chorarão como se chora sobre o primogênito. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem, meu companheiro, oráculo do Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, que as ovelhas sejam dispersadas. Eu voltarei minha mão contra os pequenos. Então aqui novamente, tanto Zacarias 12:10 quanto 13:7 normalmente é utilizado pelos cristãos como uma referência também à paixão e a Jesus de Nazaré. E não apenas a isso, mas também uma referência de que os judeus, num futuro, iriam olhar para Jesus de Nazaré com um arrependimento profundo, porque eles rejeitaram a figura de Jesus como sendo o Messias. Já os judeus, eles não aceitam a Jesus de Nazaré como sendo Messias, e a interpretação que eles dão desse texto é diferente. A maioria dos judeus e das fontes rabínicas apontam que esse texto provavelmente significaria esse outro personagem, que é o Mashiach ben Yosef, que é diferente de Mashiach ben Davi, como é a concepção cristã a respeito de Jesus.
E ainda outras fontes, e também a histórico-crítica apresenta como uma hipótese, que o Deus de Israel está falando a respeito dele mesmo, como se fosse o trespassado o próprio Deus, devido a todo o sincretismo religioso que houve no período do Israel antigo. Então isto seria uma espécie de metáfora. E aqui também cabe observarmos também um outro texto, que ele não é utilizado nem pelos judeus e nem pelos cristãos católicos e nem também pela maioria dos cristãos protestantes, que é o texto que se encontra em Daniel, no capítulo 9, verso 24 até o verso 27, mas especificamente relacionados à profecia das 70 semanas. Esse é um texto que normalmente ele é utilizado pelo movimento milerita, que deu origem até mesmo a uma das instituições religiosas cristãs maiores dos dias de hoje, que são os adventistas do sétimo dia. Mas ele também não é utilizado apenas por esse movimento, ele é utilizado por outros movimentos, como por exemplo aqueles que vêm nos visitar nos finais de semana, que são as testemunhas de Jeová, que utilizam uma interpretação a respeito desse texto, que é muito semelhante à interpretação adventista, apenas com algumas pequenas diferenças com relação aos anos. E segundo a interpretação desses dois grupos principais religiosos, eles apontam esse texto como uma referência a um tempo específico em que o Messias deveria aparecer e deveria ser morto. Então vamos examinar o que esse texto tem a nos dizer a respeito disso, bem como uma interpretação mais histórico-crítica a respeito dele. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será num cataclismo, e até o fim, a guerra e as desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Vamos então inicialmente compreender qual é a interpretação do movimento milerita a respeito desse tema. E para compreendermos isso, eu também vou colocar aqui embaixo para vocês observarem um pequeno gráfico que vai ajudar na matemática justamente de como é feito essa interpretação. É considerado que 70 semanas, na verdade, representam ao todo 490 dias, porque cada semana nós temos então 7 dias, que dá um total de 490, todas elas somadas. Em profecia, se considera que cada dia representa a um ano. Então, na verdade, quando se fala a respeito de 70 semanas em Daniel, nós estamos nos referindo a um período histórico de 490 anos. Com isso, nós podemos então fazer alguns cálculos a partir de Daniel no capítulo 9, em que nós temos então o seguinte: desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Então, desde a promulgação desse decreto para se reconstruir Jerusalém, nós teríamos então um período de 49 anos. Depois das 62 semanas então são 434 anos, e mais as 49 semanas então nos dá um período de 483 anos. Dando continuidade no texto, nós temos o ungido será eliminado. Esse ungido é interpretado pelo movimento milerita como sendo o próprio Jesus que seria eliminado, porque muitas vezes é apresentado até mesmo em traduções para o português como Messias será eliminado, especificamente em Daniel no capítulo 9. E dando continuidade no texto, nós também temos: ele confirmará uma aliança com muitos por durante uma semana, o que significa aqui então 7 anos. E pelo tempo de meia semana, isso é 3 anos e meio, ele será eliminado. Isso então o movimento milerita justamente interpreta esses 7 anos como desde o período em que Jesus de Nazaré iniciou seu ministério. Fazendo uma leitura do Evangelho de João, se compreende que foi mais ou menos cerca de 3 anos o seu ministério, em que daí ele foi eliminado, o ungido será eliminado, foi morto, e o restante da semana é interpretado como o restante do período em que os judeus adentraram para essa aliança através dos primeiros judeu-cristãos, até a chegada do primeiro gentio à comunidade cristã, que seria o centurião Cornélio, que nós vemos lá relatado em Atos. Ainda sobre aquele príncipe que virá e colocará a abominação da desolação no templo sagrado, esse movimento milerita considera que esse príncipe é, na verdade, Vespasiano ou Tito, que destruíram o templo sagrado em 70 e que nunca mais foi se reerguido de novo, então daria, de certa forma, a abominação da desolação ali. O problema é que nós temos diversos problemas com esse tipo de interpretação. A primeira ideia é que o movimento milerita ele pega justamente para a partida desses 483 anos, até o início do ministério de Jesus,
seja no ano 27 ou no ano 29 já da Era Comum, como sendo um decreto de Jerusalém que, segundo eles, ocorreu no ano de 457 ou ainda no ano de 455. E o primeiro problema histórico que nós temos neste verso é que não existiu nenhum decreto nesse ano. O decreto para a reconstrução de Jerusalém, como ele é observado lá em Ezequiel, no capítulo 1, verso 1 até o 5, ele foi o decreto que veio com Ciro, e foi um decreto elaborado no ano de 538. Isso é muito curioso, porque nós vemos que, então, acaba sendo uma falha justamente do movimento milerita em não entender exatamente os períodos da história antiga. E é interessante que as testemunhas de Jeová já eles observaram de uma forma um pouco diferente. E eles tentam encaixar isso, na verdade, com um édito que Artaxerxes fez no ano de 458 para a reconstrução das muralhas de Jerusalém, justamente para poder se adequar melhor ainda nesse termo. E eles dizem que o fato de a história apontar que foi em 458 e na verdade eles começarem a contagem em 455 é apenas um pequeno problema histórico que deveria ser conciliado mais pela própria Bíblia, mais especificamente por Daniel 9. Mas nós temos novamente um problema, porque o édito para a reconstrução de Jerusalém e do Templo Sagrado foi feito por Ciro. A questão do édito de Artaxerxes era somente para poder continuar a reconstrução das muralhas da cidade de Jerusalém, que haviam sido paradas por conta dos povos vizinhos, que estavam bloqueando e não estavam deixando que a cidade continuasse sendo reconstruída. Então seria novamente um erro histórico que nós temos ali, apesar das testemunhas de Jeová tentar conseguir uma acurácia um pouco maior para eles e essa interpretação mais particular desse movimento. Mas além disso, nós também temos um outro problema dentro do próprio texto. Porque justamente ao final desse texto, quando ele fala a respeito de ele fará uma aliança com muitos por durante uma semana, não está se referindo a respeito do ungido que foi morto. Está se referindo, na verdade, ao príncipe que virá. Então se refere a essa aliança mais específica daquele príncipe que vai destruir Jerusalém e que fará aliança com muitos. E aqui é que nós começamos a compreender o que realmente pode ter acontecido na história e aquilo que o texto e a história também nos informa. O que vem a ser esse ungido que foi eliminado? O que vem a ser esse príncipe que virá? E o que é essa abominação da desolação? A história nos informa, e através dos estudos histórico-críticos, não apenas de estudiosos seculares e acadêmicos historiadores, mas também é algo que os próprios judeus e os próprios cristãos católicos e protestantes observam, que esse texto, na verdade, está se referindo ao período de Antíoco IV Epífanes, assim como boa parte dos textos do livro do profeta Daniel. Tanto é que o livro do profeta Daniel ele foi provavelmente concluída a sua escrita por volta do século II antes da Era Comum, em torno do ano de 164 antes da Era Comum. Então, uma interpretação mais à luz da história que nós temos desse texto, o mais correto é nós fazermos da seguinte forma. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido, haverá 7 semanas. Aqui a interpretação histórica é que esse príncipe ungido que veio 7 semanas depois dessa promulgação, ou um tempo aproximado de 49 anos, estava se referindo, na verdade, ao sacerdote, que era também considerado príncipe, Josias, por volta do ano de 515, em que justamente consagrou o templo nesse período de tempo. E também, dando continuidade no texto, uma outra interpretação que nós temos, dando sequência, é a seguinte. Depois das 62 semanas, um ungido será eliminado. De uma perspectiva histórica, esse ungido provavelmente ele se refere ao sacerdote Unias III, que foi eliminado um pouco antes da revolta dos Macabeus, devido ao processo de helenização que Antíoco IV Epífanes estava fazendo na cidade. E ainda dando continuidade ao texto, nós temos: e a cidade e os santuários serão destruídos por um príncipe que virá. Esse príncipe, obviamente, é Antíoco IV Epífanes, que realmente destruiu a cidade e ainda, além de destruir a cidade, foi ele também o responsável por colocar a abominação da desolação no templo sagrado, que era justamente a estátua de um Zeus olímpico para se oferecer sacrifícios até mesmo de porcos no próprio templo de Jerusalém. Então foi algo realmente terrível que aconteceu para os judeus religiosos daquela época. E dando continuidade ao texto, nós também temos ainda outras referências importantes. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Essa aliança com muitos que ele fará por durante uma semana provavelmente se refere a partir do ano de 171,
em que Antíoco IV Epífanes começa a fazer aliança com vários povos ao redor de Judá para justamente conseguir esse processo de helenização e de até mesmo profanação do próprio templo. E quando o texto diz que ele fará cessar o sacrifício e a oblação no templo, é justamente a partir do momento em que Antíoco IV proíbe que se ofereçam sacrifícios ao Deus de Israel e faz com que os sacrifícios sejam somente oferecidos ao Zeus Olímpico, que é a figura, a abominação da desolação considerada que ele colocou no templo. Então esse texto, fazendo referência ao Mashiach ben Davi, que seria eliminado e depois de muito tempo retornaria, ele não deve ser usado. Então, infelizmente, é um erro em que muitos desses movimentos acabam incorrendo e que já é reconhecido tanto por judeus quanto cristãos católicos e protestantes que estudam mais a fundo a todos esses textos. Mas o que é interessante, obviamente, é que a interpretação milerita ela é bastante imaginativa. Como, por exemplo, o início do movimento milerita, ele deu-se após aquele chamado o grande desapontamento, devido a William Miller prever que justamente Jesus retornaria no ano de 1844. Então eles fazem várias ideias e representações históricas, uma tentativa de ideias históricas, a partir das profecias de Daniel e também a partir das profecias do Apocalipse. E existem muitas dessas ideias que são bastante imaginativas, mas infelizmente tem bastante também erros históricos nessas interpretações, que eu ainda pretendo abordar no futuro aqui com vocês aqui no canal, e que apenas aqui colocando uma nota de rodapé, infelizmente, essas interpretações elas atrapalham bastante até mesmo o ensino de história nas escolas públicas dos dias de hoje. Porque eu, pessoalmente, enquanto estava no meu estágio com o ensino fundamental, observei muitos professores utilizando datas que foram realmente inventadas pelos mileritas para poder ensinar história. Então, isso é um problema realmente que nós encontramos e que muitos professores que não têm uma análise histórico-crítica mais aprofundada acabam ensinando até mesmo errado os alunos nos dias de hoje. Então, é um problema que, infelizmente, é um pouco mais sério do que apenas divertido. Agora, aqui também cabe salientar que muitos judeus eles ficam um tanto preocupados com relação a isso, principalmente os judeus religiosos, porque o movimento milerita ele também deu origem a muitos movimentos que hoje nós conhecemos pelos movimentos judaico-messiânicos. E faz parte da teologia e da escatologia judaica que para a chegada do Messias, e aqui falando mais especificamente a respeito do judaísmo tradicional, que para que o Messias apareça é necessário justamente que os judeus dispersos voltem a seguir o Deus de Israel ou voltem a praticar as suas antigas tradições, como por exemplo os Bnei Anussim. Faz parte de uma crença judaica, que é bastante ampla dentro do judaísmo rabínico, de que para o Messias retornar, os Bnei Anussim têm de retornar à sua religião de origem, ao judaísmo novamente. E até mesmo é por isso que os judeus eles não fazem tantas conversões de pessoas que não são judeus. E eles se preocupam mais em justamente trazer aqueles que são judeus de família e estavam afastados de suas tradições e colocar no seio do judaísmo novamente. O problema é que muitos desses judeus, chamados Bnei Anussim, pelo fato de eles não dominarem as traduções hebraicas, não dominarem os escritos, por exemplo, talmúdicos, eles acabam caindo justamente nessas organizações que são judaico-messiânicas, que é uma mescla de judaísmo com o cristianismo junto, em que se utiliza até mesmo esse texto de Daniel capítulo 9, 24 a 27, para convencer de que o Messias e Jesus de Nazaré teria de vir um tempo específico e que os judeus, na verdade, estão em erro justamente por rejeitar a figura de Jesus de Nazaré como Messias. E acaba formando um bloqueio, porque ao invés de os Bnei Anussim estarem alcançando o judaísmo tradicional, aquilo que é a verdadeira herança deles, eles acabam caindo, na verdade, numa instituição cristã, sendo que, na verdade, o que eles estão buscando é o judaísmo. Agora, é claro que os judeus eles deixam livre para se alguém quiser seguir o cristianismo, mas eles consideram bastante incômodo o judaísmo messiânico porque justamente as pessoas acabam indo para o cristianismo pensando que estão migrando para o judaísmo e acabam incorrendo nesse judaísmo messiânico que é quase como se fosse uma parede para não se chegar ao judaísmo tradicional de fato. E, então esse é um dos motivos do porquê que os judeus, de uma influência mais tradicional, eles realmente reclamam muito a respeito do judaísmo messiânico, porque é uma tentativa cristã de tirar os judeus de suas tradições religiosas e tentar convencer aqueles que não dominam plenamente os escritos rabínicos
os escritos da Cabalá, que muitas vezes são utilizados também para reforçar certos preceitos cristãos e eles tiram do seu contexto, e também até mesmo os próprios escritos proféticos ou apocalípticos, como é o caso de Daniel no capítulo 9. E agora nós vamos então entender o porquê que muitos judeus até os dias de hoje também não aceitam a Jesus de Nazaré como Messias. Qual que é o problema? Seria então somente o fato de existirem essas diferenças entre a concepção messiânica dentro dos livros proféticos? Ou seria um problema ainda maior? É isso que nós vamos então tentar investigar agora um pouco, apesar de que o nosso estudo já está ficando gigantesco, como vocês estão vendo. O que devemos entender é que durante toda a história do judaísmo, a questão de Jesus de Nazaré como sendo o Messias esperado pelos judeus nunca foi uma temática central. Isso porque os judeus eles sempre compreenderam que existem diferenças muito grandes entre a teologia judaica e a teologia cristã. E essas diferenças que existem entre a teologia cristã e a teologia judaica, elas são realmente quase que irreconciliáveis. A primeira dela é a questão de Jesus ser considerado até mesmo pelo cristianismo como o próprio Deus encarnado em uma pessoa humana. Isso vai contra aquilo que é a concepção judaica a respeito de Deus, em que apresenta Deus de uma forma totalmente não humana. Até mesmo um dos símbolos que o judaísmo utiliza nos dias de hoje, como por exemplo é utilizado pelos homens, que é a kippá, ela é a representação de que o conhecimento humano é tão limitado que não se pode nem sequer compreender ao próprio Deus. Então, ao conceito de que Deus se manifestou em uma pessoa, em que o próprio Deus se manifestou como um ser humano, é algo que não faz parte do desenvolvimento e do pensamento teológico do judaísmo. E existem outros conceitos também que o judaísmo rejeita por completo, como, por exemplo, a questão da doutrina da Trindade, em que se considera que Deus é dividido em 3 pessoas, formando um Deus único. A maioria dos judeus considera que isso é uma ideia que não representa um monoteísmo puro, mas sim uma espécie de monoteísmo mesclado com outras concepções, provavelmente de outros povos, como por exemplo os egípcios, que também tinham trindade, assim como outros grupos de religiosos orientais que também tinham essa questão de uma trindade. Então é por isso também que os judeus não aceitam. Além disto, os judeus também eles não aceitam e consideram essa ideia como não fazendo parte da teologia judaica o fato de alguém morrer pelos pecados de uma outra pessoa, como é o caso do cristianismo, em que se apresenta ele como tendo morrido pelos pecados da humanidade. Isso na teologia judaica é uma coisa que simplesmente não existe. A teologia judaica ela se baseia muito naquilo que nos é apresentado no livro do profeta Jonas, em que os ninivitas, apesar de estarem cometendo pecados ao Deus de Israel, eles foram perdoados sem recorrer a sacrifício nenhum. É simplesmente pela inclinação pessoal do coração de cada pessoa que ela recebe o perdão dos pecados. Então o judaísmo não aceita essa parte também proveniente do cristianismo. E o judaísmo também não aceita, principalmente, uma outra questão, que é um desenvolvimento que veio a partir do apóstolo Paulo e do cristianismo posterior, que a lei de Moisés ela foi justamente substituída pela graça. É claro que existem certas disputas se realmente foi o apóstolo Paulo que desenvolveu essa ideia plenamente, mas o que se sabe é que os cristãos posteriores eles descartaram por completo a lei mosaica, sendo que no cristianismo não se é obrigatório a guarda do sábado, a guarda de mandamentos, como por exemplo comer animais limpos e impuros, é uma coisa que nós já não temos mais, além de vários outros preceitos, como por exemplo as festas de Israel, isso tudo foi anulado. O judaísmo já considera que isto é algo que nunca poderia ter sido anulado. Então é por isso que eles rejeitam também a doutrina cristã por conta disso. E além disso também existem vários outros motivos, como por exemplo considerar que Jesus seja um intermediário entre Deus e o homem. Para os judeus, na teologia judaica, o homem ele tem um acesso direto a Deus sem precisar de intermediário algum. Aqui alguns cristãos muitas vezes apontam de que pode existir certos intermediários no judaísmo, como por exemplo aquilo que acontece quando um judeu vai visitar um túmulo de um sábio rabínico e faz orações a Deus nesse túmulo. Mas na verdade a teologia judaica ela aponta que o sábio que está ali naquele túmulo, que ele não é um intermediário entre Deus e o homem como é entendido pelo cristianismo, mas sim que esse pedido é através dos méritos de determinado sábio. Então é, novamente, um conceito teológico bem distinto. E o judaísmo também ele não concorda com a ideia de que o cristianismo tem, agora referindo-se à parte mais escriturística, de que para apoiar a questão do Messias deveria se utilizar textos que estão fora de seu contexto. Então, para citar aqui um exemplo de textos que são utilizados no Novo Testamento para se apoiar a messianidade de Jesus, como, por exemplo, um verso que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 2, verso 14 a 15, que podemos observar.
Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Essa parte do Evangelho de Mateus ela faz uma referência específica ao livro de Oséias. E o contexto do livro de Oséias, mais especificamente no capítulo 11 e verso 1, ele é um tanto diferente daquilo que nós encontramos no livro de Mateus como sendo utilizado para Jesus de Nazaré. Então vamos observar o que Oséias tem exatamente nesse capítulo. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Mas quanto mais os chamavam, tanto mais eles se afastavam de mim. Eles sacrificavam aos Baais e queimavam incenso aos ídolos. Então os judeus observam que o texto do profeta Oséias não está se referindo a nada com relação ao Messias, mas sim a um contexto específico da história de Israel, quando havia sincretismo religioso no tempo do profeta Oséias. Então isso é um fenômeno que os cristãos se utilizaram bastante dentro dos seus evangelhos para justamente servir como base para que Jesus fosse o Messias. E é uma leitura cristã que faz parte realmente dessa confecção dos evangelhos, de pegar certos textos sem uma preocupação com o contexto para servir de apoio à reivindicação de Jesus como sendo o Messias. E essa reivindicação é algo que o judaísmo simplesmente considera como inaceitável. E além disso, também os judeus encontram certos problemas com relação à reivindicação messiânica de Jesus, como por exemplo na genealogia que se encontra em Mateus e Lucas, que são bem diferentes uma da outra. Então nós observamos, e é algo que os judeus apontam isso já há muito tempo, de que provavelmente isso é uma genealogia artificial, que foi construída para dar a entender de que Jesus teria descendência de Davi, sendo que, historicamente, talvez ele não teria. Ainda também os judeus rejeitam justamente a messianidade de Jesus por conta do nascimento milagroso dele, porque se observa através da genealogia e também através de toda a tradição da Bíblia hebraica em que a descendência do Messias da tribo de Judá e uma descendência que ele deveria ter de Davi e Salomão é uma descendência paterna. E se Jesus foi concebido através do Espírito Santo pela Virgem Maria, ele não teria justamente essa descendência paterna a partir de José. Então ele não poderia ser considerado o Messias porque ele não é descendente direto da casa de Davi. E a descendência ela não é passada de mãe para filho, mas somente de pai para filho. É a mesma coisa do que acontece, por exemplo, no sacerdócio, em que, ou mesmo se um sacerdote adotar uma criança, aqui fazendo uma alusão, por exemplo, se José tivesse adotado a Jesus de Nazaré, sendo José descendente de Davi e Jesus propriamente não, mas sendo um filho de Deus literalmente, no caso de um sacerdote que adotasse uma criança que não fosse descendente de Levi, esse filho do sacerdote, pelo fato de ele não ser um descendente direto de Levi, ele não poderia ser um próximo sacerdote. Tem que ter necessariamente esse pedigree da tribo de Judá sendo um pedigree realmente físico e não vale ser adotado. E é por isso que os judeus também não aceitam as reivindicações de Jesus de Nazaré como Messias. Mas por final é importante se salientar que o judaísmo e o cristianismo, eles propriamente não são religiões tão distintas como normalmente se pensa. É correto, e os historiadores apontam isto, que o judaísmo e o cristianismo eles devem ser entendidos atualmente como sendo duas religiões irmãs. Porque enquanto o cristianismo pegou várias das concepções da apocalíptica judaica do primeiro século, como por exemplo o Messias que não teria nem sequer pecados, o judaísmo já se afixou mais em textos de uma forma mais literal antiga. Então é incorreto, por exemplo, de uma perspectiva histórica, nós considerarmos, por exemplo, que o judaísmo rabínico dos dias de hoje seja a mãe do cristianismo, uma religião mais antiga. Porque o judaísmo rabínico teve um desenvolvimento gradativo ao longo dos séculos que também se desviou um pouco daquela que é o caldeirão de judaísmos do primeiro século, assim como o cristianismo se desviou também daquele caldeirão de judaísmos do primeiro século. Metaforicamente falando, nós poderíamos considerar como se o judaísmo fosse o irmão do cristianismo, mas o judaísmo é aquele irmão que ficou mais próximo de sua família, enquanto que o cristianismo é aquele irmão que se decidiu criar longe da família, no estrangeiro, aprendendo uma nova língua e etc. Mas ambas as duas religiões elas têm muito mais pontos em comum do que divergências. Tanto é que muitos judeus reconhecem até mesmo nos dias de hoje que Jesus deveria ser até mesmo repensado, como por exemplo em muitas passagens que se encontram até mesmo nos evangelhos em que Jesus expressa a mesma opinião do judaísmo rabínico, em que Jesus fala especificamente que não se deveria omitir nem a menor palavra da lei. Então, muitos judeus, como por exemplo Moses Mendelssohn, que foi um dos líderes da Haskalah judaica, observavam a Jesus de Nazaré com bons olhos,
como um bom judeu, como realmente um irmão que tinha uma mensagem apocalíptica a respeito da vinda iminente do reino de Deus para a sua época, mas que a sua mensagem com o tempo acabou se transtornando, mas que deveria ser compreendido como uma espécie talvez até mesmo de um irmão para o judaísmo dos dias de hoje, sem toda a teologia cristã envolvida nele. E é interessante de se observar até mesmo que em Israel hoje existem muitas instituições que promovem uma investigação a respeito do Jesus de Nazaré histórico e também promovem uma maior aliança entre judeus e cristãos. Uma dessas instituições, que em minhas pesquisas eu considerei até mesmo uma das mais belas instituições que eu observei, foi construída recentemente, ela é chamada de Centro de Cooperação Judaico-Cristã, em que justamente se tenta fazer uma cooperação entre judeus e cristãos atualmente. E isso é algo muito interessante, em que o propósito dessa instituição é até mesmo servir que cristãos e judeus estejam ao menos à frente daquilo que são os ensinamentos éticos e morais para os dias de hoje. Então vemos aí uma diferença na história, em que, apesar de cristãos e judeus não terem se entendido ao longo de boa parte da história, hoje em dia há uma certa aproximação desses dois grupos. Isso é realmente algo muito belo que se observa. Então o que cabe é realmente haver um respeito, que existem realmente diferenças teológicas em ambas as religiões que, de fato, não são reconciliáveis. Mas é importante que haja o devido respeito, tanto de judeus por cristãos, quanto de cristãos por judeus. Com isso, então, nós compreendemos o que vem a ser a esperança messiânica e a história de como ela se desenvolveu. Nosso estudo ficou bem grande e eu já vou ficando por aqui e até a próxima. O que traduzindo significa Deus conosco. Não é esse o verso, não é esse o verso. É outro verso, deixa eu achar ele aqui. Deixa eu achar aqui o verso, é outro. Acho que tá aqui. Nossa, eu perdi o verso, meu Deus do céu. Cadê o verso?